Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar hoje, uma nova aula de bromatologia. Eu quero que vocês fiquem sempre muito à vontade, muito tranquilos, para vocês entenderem, tirarem as dúvidas, perguntarem. Ficou sempre muito combinado entre nós dessa disponibilidade e ela continua. Então, eu quero que vocês fiquem muito cientes do nosso itinerário, dentro da bromatologia, Que a gente já fez algumas revisões, que nós já fizemos algumas determinações quantitativas, desde o teor de umidade, teor de fibras, teor de açúcares, teor de proteínas. Então, isso contém muito na parte interna e na parte externa desses alimentos. Mas hoje a gente tem uma aula um pouco mais específica, mas também de uma maneira mais diferente, porque grande parte também da maioria dos testes são feitos através dos sentidos. Por isso que o nome da nossa aula hoje é análise sensorial, que esse sensorial vem de sentidos, como a gente pode ver até na figura ao lado, aqui mesmo na capa, onde nós, enquanto seres humanos, nós temos esses 5 sentidos, como o tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição, e a partir desses sentidos também nós podemos fazer análises dos alimentos. Muitas vezes essas análises dos alimentos, elas são de fundamental importância, essa análise sensorial, porque nos revela características tanto qualitativas e quanto quantitativas que favorecem as percepções sobre as características organolépticas, as características nutricionais do próprio alimento. Mais organoléptica do que nutricionais, mas você consegue até mesmo ver, pelas experiências, pelas características mais individuais, que esses alimentos podem ou não conter propriedades significativas para o consumo humano, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa análise sensorial a partir dos sentidos, dos sentidos do nosso corpo, que a gente consegue entender um pouco desse universo do alimento. Então, vamos olhar aqui, vamos passar aqui um pouquinho e vocês vão começar a acompanhar. Então, o que é essa análise sensorial? Tá? Essa análise sensorial, como vocês já podem ver aí na tela pela descrição, ela é uma disciplina, tá? Ela é uma disciplina científica que vai usar para provocar, para medir, analisar, interpretar as reações dos alimentos a partir dos sentidos, tá? Como visão, olfato, paladar, gosto, tato e audição. Então, isso vai ser muito claro porque, por exemplo, a gente chega no supermercado enquanto consumidor e nós temos que, através de alguma característica, escolher determinado tipo de marca, determinado tipo de alimento, nós enquanto consumidores. Mas quando nós vamos chegar enquanto analistas, enquanto farmacêuticos da área bromatológica, nós também teremos que perceber através dos nossos sentidos que alguns alimentos podem estar à disposição do consumo, enquanto outros alimentos não podem estar. Então, mas isso, às vezes nós temos esses conceitos, essas bases, porém, nós precisamos também de experiência. Mas a gente necessita aliar teoria e prática para que esses sentidos se aguçem em nós mesmos e a gente possa realmente escolher a determinada característica para que seja ou aprovado ou reprovado enquanto testes. Lembrando também que essa análise sensorial muitas vezes não é apenas do analista. O analista também provoca o consumidor, como nós vamos ver. Se aquele produto que vai ser lançado, que vai ser modificado, também será aceito pela população, pelas comunidades e principalmente por algumas propriedades mais específicas.
Essa análise sensorial, ela foi identificada como disciplina desde 1975. Embora a gente ache, né, que em 1975 é um pouco antigo, mas pelo contrário, é uma ciência novíssima e que muitos e muitos estudos estão provocando novas descobertas. E foi pelo IFT, o Institute Food of Technology, que revelou essa ciência. Então, a análise sensorial hoje, ela é muito ligada à comida de forma comportamental, né, de forma afetiva, como nós vamos ver em algum dos métodos. Então, é importante que a gente, né, não tenha só essa determinação quantitativa de porcentagens, de titulação, de volumetria, né, de tabelas, de triplicatas, mas também dentro do processo qualitativo, tá certo? Então, essas habilidades que nós temos, a gente tem muitas vezes desde criança, né? A gente já sabe, por exemplo, por cores, por cheiros, audições, aromas, gostos, texturas. Então, nós temos essa habilidade para avaliar, né? Teoricamente, ninguém nunca nos ensinou. Mas, por exemplo, a gente vê a cor de uma banana, né? Uma banana mais amarelada, mais esverdeada. Então, ela tem características. Quando ela já vai ficando de cor preta, ela já vai dando outro aspecto, né? Um aspecto oxidativo, que já vai passando do ponto de amadurecimento. Se nós não conseguimos comê-la logo, ela pode realmente estragar. Então, é por isso, né, que a gente tem essa habilidade natural de avaliação. Mas existem muitas técnicas de análise sensorial que favorecem, né, as nossas habilidades. Porque eu preciso, dentro dessa análise, aliar habilidade, técnica, talento e estatística, tá? Esse tratamento estatístico, ele às vezes é muito além do que a gente conhece, né? Porque, como eu sempre venho falando, a indústria ela sempre nos dá outros caminhos, outros padrões, outras técnicas específicas de cada alimento, específicas de cada processo. O que é que a gente precisa entender nesse momento é que a análise sensorial, ela é importante para que a gente determine, né, características de alimentos, padrões de processos e que isso realmente caia, né, de forma positiva dentro do consumo humano, das pretensões das pessoas que vão adquirir aquele alimento que nós, enquanto analistas, fizemos as nossas análises, tá certo? Então, é isso. Habilidade, técnica, padrão e estatística. E aí, aliando todos esses pontos, né, que é isso que a gente vai poder entender do alimento que vai ser analisado, nós temos um processo de escolha pelo consumidor, né? O consumidor, ele vai escolher determinado tipo de alimento, determinado tipo de marca, determinado tipo de características por vários aspectos, tá? Então lembra, quem trabalha na área industrial, ela não é preocupada apenas com o alimento dentro do processo de industrial, nas paredes, no chão da indústria, e sim com o pós. Quem é o tipo de pessoa, a quem nós estamos atendendo, o porquê que aquelas pessoas estão consumindo, né? Por que a gente achava que um produto ia ser maravilhoso, quando na verdade ele não teve uma boa aceitação, e outro nós apostamos meio que medianamente e deu super certo. Então, é esse conjunto de idealizações que o farmacêutico bromatologista tem que ter. Não é apenas com a área, né, de processo maquinário, de processo humano, mas tem o processo de marketing, tem o processo de confiabilidade, tem o processo o pós-prateleira, o tempo de prateleira, as pessoas, então tudo isso. Então veja a quantidade de fatores que esses alimentos possuem para uma determinada escolha. Nós temos, por exemplo, do próprio alimento, né, das propriedades físicas, das propriedades nutricionais, como vocês podem ver na tela, das propriedades químicas, né, os efeitos que aquele alimento nos pode fazer, tá certo? Pelas pessoas,
A gente vai conhecendo os alimentos através dos nossos sentidos, muitas vezes até mesmo pelo nosso paladar, de um gosto afetivo que nos deixou em algum momento. E aí nós temos vários tipos de fatores, como tradicionais, experiências, crenças, personalidades, né? Então, tudo isso vai nos favorecendo. A afetividade. E hoje é interessante também porque existe muito dessa cozinha afetiva, dessa cozinha comportamental. É uma área, né, alimentar que é muito em voga hoje em dia, porque as pessoas, né, diante de todo um processo de saúde mental, diante de tantas dificuldades, esses fatores são muito importantes para a escolha. E quem faz com que esses alimentos tenham essa validade, né, fundamental para as pessoas são os analistas. E esses analistas somos nós. Então, olha a nossa responsabilidade de levar um determinado alimento com cor, aroma, textura, sabor para pessoas e essas pessoas entenderem que pela afetividade aquilo está fazendo muito bem. Olha que responsabilidade, né? E além disso, nós temos também questões de preço, né? De economia, de sociabilidade, né? De propriedades diversas. Então, todos esses fatores favorecem, como vocês podem ver, essa convergência das setas em seleção do alimento, tá? E essa seleção do alimento, após selecionado, nós vamos ingerir. E aí, quando ingerimos, existem inúmeras propriedades bioquímicas que vão acontecer, né, no nosso corpo. Então, veja, nós analisamos o alimento, esse alimento vai para a prateleira, o consumidor pega na prateleira, da prateleira vem para casa e assim eu como. Então, nós temos essa fundamental importância de dizer assim, esse produto está pronto para aquele consumidor, porque isso irá satisfazer de forma positiva o dia a dia dele. Então, olha a nossa importância, tá certo? E aí, ó, como a gente pode ver, esse cérebro nosso, ele vai para todos os sentidos, tá? Porém, a gente tem que ter muito cuidado. Pensar que quem são esses analistas? Quem são essas pessoas que vão nos levar a ter melhores qualidades no alimento, melhor aceitabilidade naquilo? Então, é importante que a gente conheça, né? A gente conheça principalmente esse primeiro ponto, as equipes sensoriais. Essas equipes sensoriais, elas são de fundamental importância, porque são pessoas que têm sentidos mais apurados, empatia, têm uma energia diferente, mostra de repente como é que as pessoas podem, né, nos levar a ter um determinado tipo de aceitação, de qualidade, mas provavelmente nós que estamos nesses setores nos leva a termos novos tipos de sentidos, de sentimento. Então, eu tenho que fazer várias análises, embalagem, monitorar processo, melhorar as condições de trabalho, as condições de análise, mas principalmente os que vêm por aí. O que vem, nós estamos em uma sociedade muito rápida, muito imediatista e que lançar produtos no mercado hoje fará a diferença. Mas aí é onde eu faço. Quando eu faço algo diferente, eu tenho que ser ousado. Para que a minha análise sensorial naquele alimento seja tão perspicaz que faça a diferença na aceitação e na qualidade desse alimento dentro das casas, e aí eu digo das casas brasileiras, das casas iguatuenses, das casas do mundo inteiro, tá? Então é importante isso, que a gente avalie a equipe, né? Principalmente em embalagem, principalmente no monitoramento, no melhoramento desses processos e também nos lançamentos de novos produtos no mercado, tá certo? Isso começou há muito tempo, né? Isso começou há muito tempo. E vocês me ouvindo, e aí vocês podem se perguntar, né? Mas Luiz, onde é que isso acontece? Como é que isso acontece? Veja, hoje, né, quem toma vinho sabe, né, que ó, o cheiro do vinho já nos revela algumas coisas, né?
se o vinho é bom, se o vinho é ruim, se ele é mais novo, se ele é mais antigo, se ele vem com determinado tipo de material, se ele está engarrafado em materiais, em garrafas de materiais diferentes, qual é a possibilidade da rolha. Então, lógico, a gente não sabe tudo isso, tem gente que estuda para isso, mas quando você cheira, você já tem um outro sentimento. Quando você vê a cerveja, né, você sabe quando você pega o tato, né, o tato, aquela cerveja gelada, quando você enxerga, né, que a gente está nevada. Então, tudo isso nos favorece, porque a gente sabe quando o alimento é bom para nós e quando o alimento já não é tão bom. Então, isso nós estamos como consumidor final, mas quando a gente é analista, né? Quando a gente está lá dentro, porque lá eu tenho que praticamente com uma equipe de 10, 12 pessoas, ver uma humanidade, uma população gigante. Então, é por isso que esse trabalho de análise sensorial é muito delicado, mas ao mesmo tempo, para quem trabalha, diz que é fenomenal, né? Outro detalhe é que, por exemplo, isso começou no Brasil também com a degustação de café, né? A gente sabe hoje quando o café é melhor, a gente sabe até pelo pó, se o pó é melhor, se o pó é pior. Então, mas aí como é que eu digo? Eu sou analista, faço uma degustação de um determinado café, antes de chegar na mesa do consumidor, percebo que aquilo é ruim e deixo eu aprovar por quê. Então, é nisso onde nós temos que virar essa chave e entender como o farmacêutico bromatologista é muito importante nessa área, porque a gente consegue levar qualidade, afetividade, bom comportamento, aceitabilidade desse alimento para as pessoas. Então, é nisso que a gente precisa pensar, que os nossos sentidos enquanto analistas vão favorecer melhor a aceitação do alimento na casa das pessoas, tá certo? E aí, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos muitos especialistas, vamos dizer assim, né? Não tem muito fundamento teórico, não tem muito fundamento prático. Às vezes, realmente é na experiência de anos de trabalho. E isso, às vezes, desfavorece a nossa área, né? E aí a gente volta àquela velha história, porque muitas vezes os farmacêuticos, eles não querem estar, mas é uma área que você pode conhecer muita coisa e você trabalha desenvolvendo determinados tipos de conhecimento e habilidades que você não tinha e que ajuda. Quando a gente tem um trabalho e a gente pensa até nessa área mais social, porque às vezes a gente pensa assim, que a área social é a área relacionada à pobreza, à carência, a outros tipos de medidas, mas não. Quando a gente fala em trabalho social, é porque é para revelar para uma sociedade. Então, independentemente de tudo. Então, é importante que a gente tenha mais dedicação, mais especificidades, porque ajuda no nosso trabalho. E aí existem duas coisas, né, que nestes laboratórios de análise sensorial é imprescindível, tá? O primeiro deles é o cuidado do próprio laboratório, porque lá é alimento, é manipulação de alimento. Qualquer coisa que a gente fizer de forma que não esteja no contexto do próprio laboratório, pode sim levar e deixar a contaminação, a sujidade, e aí acaba que perdendo o alimento ou então o estudo que você está realizando, tá? E outro detalhe, como vocês podem ver nesse último quadrinho da tela, são quem é o seu provador, quem é o julgador, quem é o analista, quem vai fazer esse painel de sensações, o painel sensorial desses alimentos que estão sendo. Então, vocês que um dia estiverem liderando, né, equipes, e que vocês deixem esse lado aflorar dos sentidos, porque essa análise sensorial dos alimentos, ela é fundamental. Então, estudar, entender um pouco dessa teoria e dessa prática, para que a gente possa, sim, entender um pouco mais sobre o nosso alimento de cada dia, tá? E aí, nós temos, para essas análises sensoriais, muitos métodos, tá? E esses métodos, eles podem ser divididos em fisicoquímicos, em microbiológicos e em sensoriais. Nós estamos falando dos sensoriais, né? Mas, às vezes, essa análise sensorial é
tão fundamental porque não existem tantos outros tipos de métodos, tá? E aí, por exemplo, sabores, aparência. Não tem métodos tão analíticos, né, que possam dizer sobre a aparência de uma maçã. Quem vai dizer se a aparência está boa ou se está ruim é a nossa análise sensorial. Então, e outra coisa, por exemplo, eu digo para mim, dentro da minha experiência, que uma maçã está ótima. Então, eu aprovo para ela ir para o supermercado. Mas chegando lá, aquela maçã fica dias e dias e dias e dias e dias e ninguém pegou. E ninguém comprou. O que foi que aconteceu? Será que a minha sensibilidade é diferente das outras pessoas? Ou eu não consegui ver o contexto maior daquele tipo de alimento? Então, até nisso, a análise sensorial é muito importante, porque ela é muito simples, ela é direta, e eu consigo ver tanto as qualidades e características positivas daqueles alimentos, quanto os defeitos e as características negativas. Então, isso é o que é importante, da gente entender um pouco sobre essas análises, e isso vai favorecer muito a qualidade dos alimentos, tá bom? Vamos olhar aqui. É interessante, eu estava vendo um artigo, né, sobre algumas marcas brasileiras e principalmente desse mundo mais, que a gente chama de mundo fitness, de um mundo menos carbo e mais proteico, né, ou protein, né? E aí, o lançamento desses produtos novos no mercado, eles são muito importantes. Mas vejam que nesse círculozinho, olha só o que interessante. A satisfação sensorial proporcionada pelo alimento é decisiva para a decisão de compra pelo consumidor, que a todo momento realiza decisões de compra de um produto em detrimento do outro. Então imagina, se nós já temos um bom produto, né, que ele é aclamado pela sociedade por todas as suas características, sejam elas de sabor, de textura, de aroma, de ruído, que vejam que quando a gente fala em audição, a audição também é um sentido importantíssimo no alimento, porque a gente com a crocância, quando você come e que fica aquela coisa, eita, aqui tá gostoso, porque tá crocante, porque não é porque você tá ouvindo, você tá comendo, é porque você ouviu. Então, até nisso são satisfações sensoriais. Então, tem um produto perfeito, né? E aí, de repente, você precisa lançar um novo produto no mercado, porque o consumidor, e aí eu digo consumidor brasileiro, precisa, tá? Então, esse consumidor, ele vai precisar também entender desse novo produto. E como é que nós estamos pensando de colocá-lo no mercado? É a partir de que características? Como é que eu vejo? É a partir do meu olhar individual? É de um olhar de uma equipe? É de um olhar de uma sociedade? Então, vocês vejam as minúcias que essas relações precisam ter para que se coloque um alimento no mercado. Então, os analistas, os farmacêuticos bromatologistas, eles necessitam entender o que é que as pessoas veem. E aí, alguns autores dizem, eu preciso olhar pelo olhar dos outros. Eu preciso ver pelo ver dos outros. Eu preciso sentir pelas mãos dos outros. Por quê? Porque a minha sensação é diferente das demais. Então, eu tenho que entender até de antropologia. Eu tenho que entender de cultura. Eu tenho que entender de tradicionalidade. Para que eu saiba exatamente o que fazer na minha indústria. Olha que interessante. Nós estamos no momento junino, né? E esse momento junino é um momento de excelentes comidas, tá? Então, vocês vejam o seguinte. Por exemplo, nós temos bolos sensacionais. E aí, a nossa culinária nordestina é exemplar, principalmente na época junina, né? E aí você vê. Então, você acaba que durante o ano inteiro você vê desculpem, muito bolo de chocolate, bolo de cenoura com calda, você vê bolo de laranja, você vê bolos de diversos tipos. Só que,
Se você tiver na época do São João com um bolo de milho e um bolo de cenoura com calda, todo mundo vai pro de milho. A maioria vai pro de milho. Por quê? Porque há uma análise sensorial por trás disso. Não é só porque é época junina, mas é porque na época junina as nossas sensibilidades e os nossos sensores dos sentidos nos levam para isso. Então, é isso que a gente tem que ir entendendo, que essa análise sensorial do alimento, ela baseia-se em muitas coisas. Por exemplo, nós temos dois tipos grandes de vatapás, né? Vatapás de frango, vatapás de camarão. Mas se você colocar um vatapá de camarão, numa época junina não vende. Vende mais o vatapá de frango, né? Que é uma adaptação da receita. Então, essas questões de lançamentos de produtos, elas estão baseadas sim, muito no consumidor. Mas eu, enquanto analista, preciso ter essa satisfação, né, de analista, pensando também na satisfação do consumidor. Porque não adianta a gente querer fazer um produto perfeito e entendendo já que esse produto não vai ter aceitação pelo público. Então, é perda de tempo, perda de dinheiro, perda de reagente, perda de vários tipos de investimentos. Então, é importantíssimo que a gente tenha esses detalhes bem aflorados, tá legal? Então, vamos lá. E aí, olha só, começam a chegar para nós essas características. Até agora a gente estava entendendo um pouco dessa análise do que era de fato essa análise sensorial. Mas entendemos. Então começamos agora a ver que tipo de características esses produtos devem ter, né? E aí, por exemplo, nós temos quatro grandes vertentes. Nós temos atributos sensoriais psicológicos, atributos sensoriais fisiológicos, atributos sensoriais químicos e atributos sensoriais estatísticos, tá? Então, a combinação desses quatro tipos de atributos sensoriais nos levam a um produto perfeito. Porque eu tenho que saber as percepções das pessoas, a motivação das pessoas, saber se aquele produto vai ser bem digerido, vai ser bem comido, mastigado, se ele vai ter uma boa aceitação no nosso trato digestório, se as propriedades físicas, químicas, nutricionais do alimento, essa composição química, ela favorece uma boa aceitação, se os tratamentos estatísticos dados a esses, como a aceitação do público, como preço, como distribuição, como transporte, se favorece para a minha indústria, tá? Então, a gente vai levando isso como características essenciais para o nosso produto. Se eu faço um check em psicologia, check em fisiologia, check em química, check em estatística, pode vender. Não tenha medo. Por isso que a gente, por exemplo, vai abrir uma loja de alimentos. Aí eu vou dizer, meu Deus, o que é que eu vou vender? Vou vender comida mais calórica, uma comida menos calórica, que seja mais colorida, que seja mais popular, que seja mais barata, que seja mais cara. Quem é a minha população? Quem é meu consumidor? A quem eu vou levar? Quem eu vou produzir? A quem eu vou propagar? Porque todos esses fatores são análises de sentidos, são análises sensoriais para a projeção do meu alimento. Então, você acaba que percebendo, por exemplo, olha a quantidade de características através dos sentidos que nós precisamos ter. Cor, brilho, tamanho e forma. A primeira área, a aparência. Depois eu preciso ver o odor, saber se tem um cheiro característico, se realmente me leva a querer adquirir, comprar aquele alimento, tá? Gosto. Nós temos 4 gostos clássicos: doce, azedo, salgado e amargo. E nós vamos ver que tem um quinto, tá? Então, textura, se é mais quebradiço, se é arenoso, se é crocante, se tem dureza. Que textura, como quando eu pego aquele alimento?
E o som que é relacionado com essa textura, se ele é efervescente, se ele tem um ruído ao mastigar, se eu lembro alguma coisa quando eu tinha uma determinada, num determinado lugar. Então, tudo isso favorece a minha compra e favorece o meu consumo. Mas aí eu tenho que trazer todas essas características antes de sair, porque se eu consigo aprovar todas elas, eu sei que eu tenho um produto muito maravilhoso, tá bom? Olha só, então, atualmente foi incluído um novo gosto, né? Que a gente sabe que tem doce, azedo, salgado e amargo, né? E agora nós temos um gosto chamado de umami, né? Que ele é bem um gosto forte, comparável com o da carne, tá? Embora alguns pesquisadores ainda não incluam como tipo de gosto e outros colocam. Então nós temos hoje 5 tipos: doce, azedo, salgado, amargo e umami, que é um outro tipo de gosto, tá legal? E existe também algumas características de alimentos que revelam gosto metálico, gosto básico, né? E aí às vezes um gosto mais ácido, mas ainda com relação a esses gostos aí, não há consenso. Mas o umami, ele já foi introduzido na literatura científica da análise sensorial e ele também é caracterizado quando ele realmente lembra o gosto forte de uma carne e quando não se come a carne, tá? Então nós temos essas novas tendências na análise sensorial dos alimentos. E aí, ó, nós começamos a perceber que existem muitas características que a gente precisa ter base para poder levar esses atributos, tá certo? Então, veja, dois tipos de atributos, eles são muito importantes: os qualitativos e os não aparentes, né? Então, os qualitativos, eu tenho que ver se tem rendimento o meu produto. Por exemplo, nós vemos aqueles pães de forma, né? Aqueles pães de saco. Nós vemos várias fatias. E aí a gente percebe, por que eles fazem essa fatia desse tamanho? Não é mais fina? Não é mais grossa? Por quê? E a gente tem que se perguntar isso. Porque às vezes, vamos supor, tem 20, 22 fatias. Por que não tem 12? Então, alguém fez um atributo da qualidade, ninguém reclamou sobre a qualidade, então possivelmente aquela fatia ela é sensacional. Agora, se muitas vezes nós temos uma proporção dos ingredientes diferente no mesmo pão, em um pão eu percebi ele com sal gostoso, um sabor afetivo, mas no outro eu não vi sal de nada. E outra hora você viu a casca mais mole, outra coisa mais úmida, outra mais seca. Será que aquele pão só teve o rendimento pensado pelo padeiro, pelo produtor? Então, cadê o controle de qualidade desse pão antes de sair? A gente sabe que muitas dessas padarias menores realmente não tem. Mas desses grandes produtores, eu tenho que avaliar, eu tenho que saber se tem rendimento, se há a proporção dos ingredientes, se tem o peso, se está drenado, ou seja, se tem pouca umidade. Porque imagina, a gente sabe que quando um pão é molhado, ele já perde todo o sabor. E se já vem da fábrica, né? Então, tudo isso a gente tem que entender da qualidade. E o que é não aparente, né? Como, por exemplo, informações nutricionais, adulterações. Olha só, às vezes a gente quem gosta, né, compra um queijo de manteiga. E aí você vai com um sabor de queijo de manteiga excepcional. Quando você come, você fala, esse queijo de manteiga tá diferente. O que está acontecendo, né? E às vezes o que é que eles fazem? Eles adicionam batata. Porque é amarelo, porque tem carboidrato, porque dá peso. Então eu não tenho como pensar diferente que não um queijo de manteiga. Então, para você ver que essas adulterações, elas são muito frequentes. Então, a gente precisa entender que essas características dos nossos sentidos, elas vão favorecer a dizer que aquele produto é bom e aquele é ruim. Se ele é ruim, é muito difícil eu comprar mais uma vez. Posso dar uma chance? Ah, não, mas a fórmula mudou.
Ah, não, mas o analista fez uma nota técnica a respeito de determinado ingrediente. Eu vou dar uma segunda chance. Mas nem sempre o consumidor quer dar essa segunda chance. Ele veio a primeira e não foi, já quer procurar outra marca, já quer procurar outro produto, já quer procurar outra indústria. Então é por isso que a gente, enquanto analista bromatológico, a gente tem que ter muito critério naquilo que está se fazendo, tá legal? E além disso, além dos atributos qualitativos, os não aparentes, nós temos os atributos sensoriais. E aí eu vou ler para vocês, olha só. O controle dos atributos de qualidade sensorial não visa tanto a proteção do consumidor, mas é um meio para os fabricantes de alimentos determinarem a preferência do mercado com a finalidade de obter um produto que satisfaça tais características a uma máxima economia de produção. Ou seja, tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu cheiro, que eu como e que eu pego dentro da indústria no alimento, muitas vezes não é para o consumidor. Mas, sem o consumidor, nós não teríamos nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de padrão. Então, mesmo sabendo que é para diminuir os gastos da empresa, que é para melhorar a aparência da própria indústria, o consumidor final ele tem praticamente 90% de qualidade para ser colocada. É para ele. Né? Se você for pegar 100%, 90% é de qualidade para o cliente, para o consumidor, e 10% para organizar a indústria. Né? Mesmo a gente estudando, mesmo a gente lendo, na prática é bem diferente. Tá certo? E aí você vai dizer, Luiz, mas eu nunca vou trabalhar em indústria e tudo. Mas olha só, você compra, né? Você consome. E outra coisa, às vezes você quer abrir um negócio. Né? Aí você pensa, por exemplo, indústria de laticínios, né? Indústria de sorvetes. Tudo isso existe análises bromatológicas seríssimas. Né? A gente conhece muitas e muitas marcas de sorvetes a nível nacional. Então, é por isso que a gente precisa, sim, ter toda essa sensibilidade. E, na verdade, eu vou falar um outro nome que eu gostei bastante, que é a sensorialidade. Sensibilidade é quando a gente tem esse sentimento, né? A sensorialidade é quando a gente tem sentidos. E essas duas palavras unidas fazem, sim, a diferença dentro da análise sensorial dos alimentos. E aí, nós chegamos em determinados tipos de critério, tá? A gente viu que precisamos ter atributos de qualidade, de quantidade, não aparentes, sensoriais, mas nem sempre as características sensoriais elas saem da mesma forma. Isso a gente já sabe. Existem alguns critérios que podem favorecer ou desfavorecer as qualidades de alimento. E aí nós temos 5 pontos. Por exemplo, influência do meio ambiente, estado de saúde do indivíduo, falta de pontos de referência, tendência à comparação em vez de medição e inclinação pessoal. Olha só que interessante. Você está lá e aí a gente vai pegar agora... sei lá, um peixe, né? E aí, por exemplo, você na sua infância, né, você não gostava muito de peixe. De repente, você é farmacêutico e chega para você avaliar um peixe, né? Então, nós temos essa influência primária desse meio ambiente. Eu nunca fui adepto a comer peixe. Como é que eu vou analisar um peixe? Né? Então é por isso que a gente precisa pensar. Então, às vezes, o meio ambiente na qual eu estou inserido influencia determinados tipos de avaliação dentro do processo da indústria. Então, lembrem, isso aí é para a nossa vida, isso aí é trabalho. Quando a gente não dá para a gente fazer aquele trabalho, a gente não pode fazer aquele trabalho, porque os resultados daquele trabalho vão levar possibilidades adversas do nosso trabalho. Então, imaginar, a gente vai dizer que esse determinado tipo de peixe não é bom para o consumo humano porque ele tem um gosto meio ácido, por exemplo. Tudo bem. Mas aí,
Alguém diz, não, vamos fazer um teste, vamos chamar outras pessoas. Aí as outras pessoas chegam e dizem, não, esse peixe aqui tá maravilhoso, vamos colocar para consumir. Pois vamos dar a chance, coloca para consumir, para as pessoas comprarem, e as pessoas compraram e acabaram gostando. E aí alguém diz, mas rapaz, a gente disse, não, mas é porque... Aí depois é que se descobre. Então é por isso que essa influência do meio ambiente às vezes nos favorece muito, né? Ou desfavorece. Estado de saúde do indivíduo, né? Às vezes a pessoa não está bem naquele dia, né? A saúde mental às vezes é diferente. Tem essa questão também de não ter muita referência, não ter padrões e nem parâmetros de comparação, né? E aí, a gente muitas vezes, isso a gente faz muito, a gente tende a comparar e não a medir, em saber se o nosso produto é bom, e não em comparação a outro produto. Então, são vários limites, né, que a gente precisa entender. E a inclinação pessoal, né? Às vezes, aquele meu produto, como é meu, fui eu que produzi, eu que realizei, eu vou dizer que ele é perfeito, né? Independente de tudo, independente de qualquer tipo de indústria, quando na verdade a gente sabe que o nosso produto às vezes é mais mediano, de mediano para baixo, e aquele outro produto é lá em cima. Então, o que é que a gente está fazendo? Só passando? Não, vamos entender aqui, vamos parar, bolar uma estratégia, ver o que é que está errado para a gente poder continuar. Então, é bem interessante essa análise, porque todos esses limites, eles precisam estar dentro de parâmetros legais, parâmetros, né, mais claros para a gente poder entender e fazer uma boa análise sensorial, tá bom? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando, vão trazendo, porque a gente vai depois, né, tirando todos esses apontamentos que vocês tiverem. E aí, né, a gente vai ver idade, adaptação, memória, concentração, nível educacional, atitude, motivação, ambiente, né? Tudo isso também influencia muito, influencia demais. Por exemplo, uma pessoa que acabou de fazer 18 anos, né? Às vezes o pai nunca deixou beber uma bebida alcoólica e cai numa indústria de vinho. Então, aquela pessoa ali, ela vai com o tempo criar um determinado tipo de paladar. Mas para aquele momento, aquela pessoa ela não é tão ideal. Então, até nisso, nós temos que perceber que a indústria de alimentos ela tem toda uma sensorialidade por trás. E às vezes isso não favorece uma boa análise sensorial. Como memória, como concentração, como nível educacional, como atitude do indivíduo, às vezes até poder aquisitivo, né? Infelizmente. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que chegam e nunca tiveram um sabor. E aí, não é que não vai ter, mas vai demorar um pouco para se ambientar, para ter essa novidade palativa, auditiva, visual, né? Para quê? Para eu dar uma resposta. Então, a análise sensorial é de sensorialidade, é de sensibilidade, é de motivação, é de ego, né? Para a gente ter aquela coisa assim, eita, que maravilha, aquele alimento é sensacional por características, né? Por atmosfera do ambiente, pelos ingredientes utilizados, por como ela está sendo produzido, pelo marketing que está sendo feito. Então, o alimento não é só apenas ingerir, tem toda uma área por trás que vale a pena, né? Então, às vezes as memórias culturais, as memórias afetivas, as tradicionalidades, né? E outra, tem pessoas que são pouco concentradas, pouco focadas, pouco ligadas. Qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de obstáculo, a pessoa já fica logo assim, já perde aquele tracejar da análise. Então, tudo isso favorece uma análise sensorial mais bem elaborada, mais bem considerada, tá certo? Então, eu necessito fazer, a gente já está vendo, vamos só fazer um refresh. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo a análise de alimentos. E essas análises do alimento é feita, nesse caso a gente já viu várias, né? Vários tipos de determinação de teores, né? De uma parte mais quantitativa. Mas a área qualitativa, né? Pode ser feita através dos sentidos, dos nossos sentidos, audição, visão, paladar, olfato, tato, né? E aí, tudo isso a gente vai colocando vários fatores
que ficam por trás de tudo isso e valendo para o consumidor um produto de qualidade, tá certo? Então, chegamos num determinado tipo de teste. E aí você pergunta, será que este feijão vai ser aceito pelos consumidores? Eu vou colocar um outro produto, né? E aí será que os produtos similares a eles têm a mesma qualidade, o mesmo desenvolvimento, o mesmo arrojo? Ou não? Será que o meu é superior? Ou será que eu tenho que andar mais um pouco, né? Quais são as diferenças do meu produto? O que diferencia? O que torna ele de forma ousada para o futuro? Então, tudo isso eu tenho que pensar muito bem. Então, o farmacêutico bromatologista, ele tem essas análises, ele faz essas análises diferentes para promover determinados tipos de testes, tá certo? Então, essas são as primeiras perguntas que um analista faz para poder levar um bom produto para a mesa dos consumidores, tá certo? Então, e esses testes, né, existem 3 formas de serem feitas. O método discriminativo, que nós vamos ver, os métodos descritivos e os métodos subjetivos. Então, Luiz, eu escolho qual? Na verdade, há um compilado. Você, às vezes, determina os 3 em patamares diferentes de consumidores para depois você ter a sua... seu resultado final, tá bom? Então, segundo a NBR, né, da análise sensorial dos alimentos, nós temos 3, os discriminativos, os descritivos e os subjetivos. Então, você faz um compilado, você executa os 3 para poder ter o final, saber se realmente aquele alimento vai valer a pena para o consumidor, tá certo? Então, nós temos no primeiro plano os métodos discriminativos, tá? Que vão diferenciar de uma forma qualitativa e quantitativa entre as amostras. Então, esses métodos discriminativos, eles são métodos mais visuais, tá certo? Eles são mais visuais. Então, nós temos esses 6 tipos: o triangular, o duotrio, o A ou não A, 2 em 5, comparação pareada direcional e triangular direcional. E aí você acaba aqui fazendo perguntas diferentes, né? Perguntas mais específicas para cada. Por exemplo, você coloca 3 amostras de biscoito, né? Aí você coloca os 3, aí você pergunta, qual amostra é diferente? Nesse caso aí que você pode ver nessas taças, nós vemos o meio, né? Mas aí você acaba percebendo, não vejo muita diferença neles não, nos biscoitos, né? Então, não há tanta diferença. Então, provavelmente, aqueles 3 estão no mesmo patamar, né? E aí você pode fazer o duotrio, com que tem referência ou não. Você vê a referência, que é essa tacinha mais escura, e você coloca 2. Então, qual é o igual à referência? É o A ou é o B? Então, eu preciso chegar mais próximo. Nesse caso aqui, é o B. Então, o A eu já tenho que descartar, porque eu quero aquele mais próximo do que eu coloquei como parâmetro primário. Então, esta amostra é A ou não A? Ou seja, você vai ver que amostra é A ou não A. A é a de referência, né? Então, nós temos a letra A, o primeiro aí, como primeira amostra, né? Eu estou fazendo como se fosse uma sequência de todos. Qual par de amostras é diferente? Né? Nós podemos ver aí 2 em 5, né? O segundo e o terceiro, o quarto, desculpa, o segundo e o quarto. Então, todos esses são métodos que você vai começar a diferenciar. Aí não está representado por taças, mas você pode colocar de 3 ou mais produtos para você discriminar. O que é que eles mais se aproximam, o que eles mais se diferenciam, né? Por exemplo, qual é a amostra mais forte? Qual é a amostra menos forte? Qual é que se parece mais com a referência? O que é que se distancia mais da referência? Né? Então, tudo isso para você começar a diferenciar tanto a qualidade quanto a quantidade dentro dessas amostras. Tá? Em segundo plano, nós vimos em primeiro os discriminativos. Em descritivos, nada mais é do que você descrever aquilo que você vê. Né? Tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa. Né? Por exemplo, você vai ver tonalidade, luminosidade, uniformidade, pureza na cor. Olhou e viu. E anota o que você vê. Ele é mais cintilante, é mais opaco, ele ofusca,
ele é mais puxado para o dourado, é um amarelo menor, um amarelo maior, é um azul. Você na sua descrição você vai ver. Depois que você vê, você compara com as referências que você tem, tá bom? Você vai ver se ele é mais liso, tem uma textura lisa, ele é mais grosseiro, ele é enrugado, né? Você vai percebendo essa textura e aí é sem pegar. Você consegue perceber pela sua visão o que é que ele é ou o que é que ele não é, tá legal? Tamanho e forma, tá? Dimensões e geometria, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é adaptável, se ele está mais moldável, se ele não é. Então, tudo isso são características que você consegue descrever a partir da sua visão. E aí você vem aí você vai e parte, né? Para você ver de forma interna. Ele é aglomerado, ele é solto, o que é que ele é? Quais são as características que revelam para mim a partir da minha análise visual desse alimento? Então, tudo isso eu vou de forma descritiva. Eu posso fazer com os biscoitos, né? Os primeiros métodos discriminatórios, vendo quem é que se aproxima mais, quem é que se distancia mais do meu produto referência. Depois disso, eu vou descrever a aparência do produto, que eu vou nessa sequência. Tá? Descrevi, vi que tudo está perfeito, que tem as características que a gente estava pensando. E aí eu vou colocando. Porém, eu vou levar outro método, que é o método mais difícil. Tá? É um método que é o subjetivo, que também é chamado de afetivo. E aí, muitas vezes, eu faço um método discriminatório, o método descritivo e vou para o método subjetivo. Tá? E o método subjetivo, muitas vezes, eu mando para o meu consumidor. Que a gente vê várias pesquisas, né, sobre alimentos, sobre fórmulas, sobre embalagens, sobre rótulos, sobre tampas, sobre várias coisas, né? Então, essa análise sensorial dos alimentos também nos favorece isso, porque dá para o consumidor a possibilidade também dele ajudar o analista a fazer determinados tipos de testes, tá bom? Então, esses métodos podem ser comparação pareada, ordenação, que também chama de ordenação pareada, escala hedônica, né, que hedônica significa a palavra vem de prazer, né, se eu gosto ou se eu não gosto, e a escala de atitude, tá bom? Então, nós vamos ver esses 4. Para isso, né, a população ele vai ter uma preferência. Simplesmente expressão do grau de gostar. Gosta, não gosta, por que é que não gosta? Escolha de uma amostra em relação a outra. Qual você gosta mais dessas duas? Por que que você gosta mais dessas duas, né? E a aceitabilidade, né? Que é a experiência caracterizada por uma atitude positiva e a utilização atual do produto. Ou seja, você vai gostar desse ou desse. Tá, ok. Vou gostar do primeiro. Aí você vai para a aceitabilidade. Quando você comeu ele, você teve uma atitude positiva, você se sentiu bem? Não, me senti muito bem não. Eu vi mais no visual, mas acabei não gostando. Esse eu adorei. Você compraria de novo? Ou então você dá tempo para esse consumidor comprar, ingerir e ver se adaptou nessa afetividade. Então, é tudo teste. E cada produto desse tem um padrão diferente, tem uma reação diferente. Tá certo? Então, vejam a possibilidade disso, de vocês entenderem, né, até mesmo essa questão de dar preferência e de aceitar, que são coisas diferentes dentro da análise sensorial. Tá? E aí, esses métodos, eles podem ser qualitativos e podem ser quantitativos, né? Eles são qualitativos, como vocês podem ver na tela, são aplicados quando se busca um posicionamento inicial do consumidor, né? E os quantitativos avaliam a resposta de um grande grupo de consumidores que vai ver grau de aceitabilidade, fatores sensoriais, respostas específicas, né? Então, você vê qualidade, você vê quantidade, né? Qualidade do produto e se ele é aceito de forma mais quantitativa pelo um público maior, tá bom? Então, todos esses métodos, eles precisam ser analisados de uma maneira muito criteriosa, porque analisar a subjetividade ou a afetividade do outro é muito complicado, e principalmente são numa escala de diversidade cultural, né, heterogênea, como nós temos principalmente no nosso país.
Então, é por isso que a análise de alimentos hoje é muito complicada por isso. Porque dar esse método subjetivo para outras pessoas que não conhecem até do próprio processo produtivo, vai ter um pouquinho de trabalho, mas que vale muito a pena, tá bom? E aí, ó, nós temos esses testes de preferência, né? Comparação pareada, ordenação, comparação múltipla, preferência e de aceitação. O FACT, né, que é o teste de atitude, e a avaliação hedônica, intensidade e avaliação de atributos, também pelo IFT, tá certo? Que é aquele instituto que fez a análise sensorial em 1975 passar a ser uma disciplina científica. A comparação pareada ela é bem simples. Na verdade, o objetivo do teste é determinar entre duas amostras qual é a preferida. Né? E aí você vai e coloca códigos nessas amostras, né? E aí você acaba aqui dizendo, é amostras 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, né? E aí você acaba que ele dizendo e você vai começando a contar, saber quantos gostam do primeiro, quantos gostam do segundo. E aí você vai a uma comparação, apenas comparar, gosta de um, gosta de outro, ponto. Então, e aí a partir disso você apenas nessa comparação você acaba entendendo a quantidade de vezes que um grupo gostou de um e um grupo gostou de outro, tá legal? Na ordenação, a ordenação é diferente. Eu vou ordenar do maior para o menor aquelas que eu tenho mais preferência. Uma coisa é eu comparar se eu gosto ou não, é a comparação pareada. E aqui a ordenação pareada. Eu vou ordenar. Eu gosto mais do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro, tá? E aí depois eu acabo que tabulando. Eu coloco as respostas dos consumidores, as respostas dos julgadores, as respostas dos analistas, e eu acabo fazendo uma tabela chamada de tabela de Cramer, que são as diferenças, né? Que eu vou vendo como foi que cada grupo, de fato, tratou diferentemente aquele produto, tá bom? Então é importante que a gente entenda isso. Eu comparo, mas eu posso ordenar. Gosto desse ou desse. Vamos ordenar. Qual é o que ficou em quarto? Esse em terceiro, esse em segundo, esse em primeiro, esse. Chama-se de ordenação pareada, tá bom? E a aceitabilidade, nós temos as escalas hedônicas, né? Que é as escalas que vêm de prazer, se eu realmente gosto ou não gosto. E essas escalas, elas podem ser verbais, estruturadas, não estruturadas, e escalas gráficas. Porque muitas vezes tem pessoas que não conseguem ler. Então, através de alguns gráficos, de alguns desenhos, de algumas figuras, essas pessoas também podem ajudar, sim, nessa análise sensorial, tá bom? Ó, por exemplo, nós temos duas formas de escala, como vocês podem ver na tela, né? Essa primeira, né, que é uma escala verbal, que chama de 9 pontos. Aí você, código da amostra, 3, 2, 1, nós estamos falando em biscoito aí. Gostei extremamente, gostei muito, desgostei, indiferente. Então, essa escala hedônica eu vou marcar aqui, eu me senti mais destinado ao sabor, né? O que foi que eu senti com relação a esse tipo de produto? Bom, ruim? O que foi que aconteceu, tá bom? E aí outra, aquela você pode marcar, essa daqui você pode fazer uma setinha do mais próximo do desgostei muitíssimo, do mais próximo do gostei muitíssimo, né? E aí eu posso colocar não é estruturada, eu posso colocar um X, uma seta circular, onde eu queria mais. A outra é mais específica, né? Essa daqui é mais para quem não consegue ler, com outro tipo de clientela, outro tipo de consumidor, tá bom? Aqui, ó, a escala hedônica gráfica, né? Por exemplo, eu fico muito com a cara de nojinho quando eu não gosto. Não gostei, indiferente, gostei, amei, adorei, né? E aí, cada indústria, cada produto, eles fazem de uma maneira bem diferente, tá legal? Então, é por isso que a gente, nessas escalas de aceitabilidade, a gente vai avaliar a subjetividade e a afetividade do outro, para nos ajudar a compor a análise sensorial completa do alimento, tá bom? E a escala de atitude, FACT, né? Ele mede o grau de aceitação do produto, né, com base na atitude do consumidor,
relacionando a frequência que estaria disposto a consumir o produto em determinado período, tá? Ela é recomendada para testes de aceitação de produtos com os quais os jogadores não estejam familiarizados e os pontos da escala são convertidos em valores numéricos para que haja uma análise estatística dos resultados. Vamos ver como é essa escala. A escala ela é muito parecida com a escala primária, né, dônica, mas aqui nós temos, né, outras características. Por exemplo, estamos num biscoito aí. Comeria isto sempre que tivesse oportunidade, comeria isto muito frequentemente, comeria isto frequentemente, não gosto disso, raramente comeria isto, ou seja, ela é mais específica, porque é a aceitação literal pelo produto num determinado tempo. Em quanto tempo eu comeria isso de novo? Eu não comeria isso mais uma vez, eu comeria isso outras vezes, raramente. Então, esse teste de aceitabilidade, ele mostra e nos ajuda a compreender se realmente vale a pena a gente colocar esses produtos na prateleira para ser vendidos e a indústria, né, ter os lucros esperados, tá certo? Então, eu quero que a gente, né, faça um refresh bem importante, que a gente falou de análise sensorial dos produtos, falou de sensorialidade, de audição, de visão, de olfato, de paladar, de tato, e que essas características principais podem ajudar a fazer um bom teste para levar aquele alimento que está sendo testado para as pessoas, tá certo? Então, isso favorece a partir de todos esses conceitos que a gente viu por aqui. Eu quero que vocês fiquem sempre ligados nisso, porque a área da bromatologia ela é muito interessante, é muito importante, porque além de ser mais uma abertura do mercado para farmacêuticos, nos ajuda às vezes a gente não gosta de determinado tipo de prática e a gente acaba que achando os alimentos uma prática mais do nosso dia a dia, tá? Então a gente fica mais fortalecido quando a gente conhece novas áreas e que a gente pode realmente ter uma possibilidade de conhecimento a mais e de uma área de atuação ainda melhor, tá legal? Então quero que vocês fiquem bem, né? Qualquer dúvida, qualquer orientação, vocês podem me perguntar sobre a aula, que a gente está sempre disponível, tá bom? Então, muito obrigado, como vocês podem ver, em várias línguas, porque eu sempre fico muito agradecido pelo que vocês fazem, tá bom? Um grande cheiro, fiquem com Deus e até a próxima.